Bom, boa noite, né, a todos aí que estão presentes aqui, que vieram ver a palestra. Na verdade, eu vou conversar com vocês sobre um pouquinho sobre a história do escritório, né, para quem não conhece, obviamente, para quem não seguiu essa linha do tempo aí do escritório. E também depois eu vou mostrar alguns projetos. A intenção aqui, né, desse bate-papo é falar um pouquinho dos últimos projetos do escritório, né, de alguns recentes lançamentos aí que nós tivemos aí no mercado e comentar um pouquinho sobre as tendências, né, dentro desse mercado que a gente atua, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Rossim, sou arquiteto, também sou professor, né, sou professor do Instituto Europeu de Design, sou professor da Faculdade Roberto Miranda também, e pai, e etc, né, toda essa coisa toda aí. Vamos começar então. Eu trouxe, na verdade, essa timeline, que eu acho que nem, para quem não sabe, ali estamos 3 arquitetas da equipe ali atrás, que vieram também aqui ver a apresentação. Acho que nem elas conhecem essa timeline do escritório, graças a essa correria toda de escritório, né? Então, na verdade, o que eu trago aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho do escritório, né, do nascimento do escritório, aqui em 2004, na verdade, né, foi quando eu comecei a trabalhar num escritório de paisagismo, exatamente no lugar da Michele, que hoje é minha sócia, né? A Michele havia saído do escritório, eu entrei no lugar dela e começo a trabalhar com paisagismo, e no mesmo ano a Michele volta a trabalhar nesse escritório, né? E a partir disso, obviamente, a gente começou uma amizade aqui de trabalho, a gente sempre trabalhou junto. Eu, obviamente, eu sou um pouquinho mais do que a Michele, eu sou um pouquinho mais nômade, né? Então passei por muitos escritórios, né? Então por isso que há esse ato entre 2004 e 2009, né, quando a gente se reencontra, né, porque eu saio aqui, eu trabalhei no Marcelo Faisal na época aqui, né, que é um paisagista aqui de São Paulo. Nesse intervalo aqui eu saio, vou morar fora do Brasil, faço o meu mestrado, volto, e aí depois eu volto de novo no Faisal em 2009, a convite do próprio Faisal, e a Michele já era coordenadora de projetos na época, né, e a gente se encontra aqui de novo. Eu canso, mais uma vez, aí saio, vou trabalhar em outros escritórios, e volto em 2011, e a Michele ainda estava lá, porque a Michele engatou em 2004 e foi direto, né? Eu que fiquei pingando do escritório, né? E aí, na verdade, em 2011 a gente volta a trabalhar junto, e em meados de 2013 a gente decide, num bate-papo de como é que chama, de escritório, a gente decide montar, né, o que hoje é a Rossim Tramontina, porque nós tínhamos uma demanda muito clara de escritório, nós tínhamos um contato muito forte com os fornecedores e com os clientes, com as construtoras. E a gente pensou, poxa, por que a gente não pode trazer isso para nós? Por que a gente não pode então montar o escritório? E eu sempre fui um cara de ter o escritório fora, né, do escritório que eu trabalhava, né? Eu sempre tive projetos por fora. Então foi um passo assim para a gente montar o escritório. Então eu trago, na verdade, essa imagem aqui, né, que foi um dos primeiros parceiros que nós tivemos, que é a Alphaville. Nós fizemos muito Alphaville, né, dos condomínios da Alphaville Urbanismo, foi praticamente a que deu o start para nós como escritório de paisagismo, né? Isso lá em 13 de agosto de 2013. Tá? E aí algumas coisas que marcaram, né, o escritório, né? Aqui em 2016, que tem a DW Week, né? Aqui ainda era a nossa comunicação visual antiga, né? Então dentro aí de 2016, a gente faz um stand de vendas do MN15. MN15 é um projeto da KV ali na Manuel da Nóbrega, perto ali do Ibirapuera, e nós... Isso, foi o evento final nesse stand, né? E nós desenhamos o stand na época para o MN15 e acabou rolando o evento final da DW Week lá no stand. Isso foi muito legal para nós. Foi o primeiro, acho que, evento assim que fizeram num espaço que nós havíamos projetado, né? E aí depois, obviamente, de 2016, 2019, a gente vem aqui com duas passagens importantes, né? Uma delas, esse projeto aqui, que é um rooftop ali no centro de São Paulo, que nós desenhamos, saiu na Vejinha, né, pelo o Raul Justilores, né, que era o chefe da Vejinha na época. Eu me lembro bem que ele havia acabado de postar no Instagram dele, e eu tenho meio esse timbre de comercial, né, de ficar atrás e tal. Ele tinha acabado de postar no Instagram dele um rooftop de um escritório que eu já havia trabalhado, que era do Dalpian. Aí eu falei para ele, cara, eu tenho uma laje muito legal ali no centro de São Paulo que eu fiz, um rooftop também assim assado, e era uma laje sem uso. Ele manda para mim. Eu mandei para ele e fiquei lá de boa. Chegou no sábado, tinha saído a Vejinha com o projeto, assim, a gente ficou super feliz. E em 2019 também foi quando nós conhecemos aqui o Cidade 3. Não aqui, lá na Pacaembu, né, que nós fizemos uma ambientação em um dos espaços,
né, que era um pátio toscano, tinha muito vaso, tinha algumas coisas muito interessantes de chapas perfuradas, né, e com o nosso parceiro, né, a Tramontina, que está aqui, né, que também nos ajudou aí na fornecimento dos móveis, né, principalmente, né, os vasos também que nós conseguimos com outro fornecedor. Então foi um primeiro passo que nós demos assim nessas mostras, né, de decoração. E de 2019 para 2020 nós temos, obviamente, um crescimento muito grande da empresa, né? Para quem não conhece, gente, de 2013 até final de quase 2020, talvez outubro de 2020 por aí, nossa empresa era só eu e a Michelle, tocando, sei lá, 20, 30 projetos de uma vez, né? Então a gente começou a ficar muito saturado de trabalho, muito saturado de agenda. E aí, por isso que eu coloco aqui no final, aqui a gente muda, inclusive, a comunicação visual, a gente mudou a partir de 2019, né? A gente já muda a comunicação visual e tem esse crescimento que vocês vão ver em números, né? No próximo slide aqui, que eu mostro para vocês. Não, na verdade, esse primeiro slide aqui é mostrando a equipe, né? Espero não ter errado nenhum nome das meninas, né, que estão aqui. Então, eu, obviamente, a Michelle, que nesse momento deve estar em Sorocaba, trabalhando, que ela agora mora em Sorocaba. E aí nós temos a equipe, o Matheus é o arquiteto que trabalha em Cuiabá, a gente trabalha todo em home office, né? A gente trabalha todo remoto. Então o Matheus está em Cuiabá, a Isabela, a Suzane e a Giovana, que estão ali atrás, ali, que são as arquitetas da equipe, né? Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, até 2019 éramos só nós dois, e de 2020 para final de 2021 nós estamos com 4 arquitetos e já estamos planejando mais um para comecinho de 2022, né? Para ajudar, porque a demanda realmente aumentou demais, né? E em números, nós temos mais ou menos, óbvio que eu vou explicar para vocês, mas em números, né, nós temos, né, quando eu coloco o número de fases de projeto, gente, é porque a gente não conta exatamente cada projeto por ano, né? Então o controle que a gente tem por notas fiscais, vamos dizer assim, né? Então são por fases cumpridas, né? Então vocês terem uma ideia, né, 2013, quando começou o escritório, nós tínhamos praticamente 6 notas emitidas, né, por conta de fase. Né? Aí 2014, 2015 já são, né, uma quantidade razoável de notas fiscais aqui emitidas, né, de fases completas de projeto. 2016 e 2017 foram os piores anos do escritório, foram bem pesados mesmo, esses 2 anos para nós. Mesmo assim nós resistimos, e aí 2018 já foi bem melhor. A gente quase, né, triplica, a gente quase duplica aqui, né, de 2017. 2019 a gente chega a 80, 2020 84. E 2021 que está muito fora do eixo, né? Nós já temos 172 e nem acabou o ano ainda. Então, assim, a quantidade é muito grande, né, de fases de trabalho, e isso reflete diretamente na equipe, né? Eu jamais conseguiria ter praticamente 172 fases de projetos em um ano executadas sem eu ter a equipe que nós temos hoje, né? E eu e a Michelle ainda somos, como é que chama? Força de trabalho, né? A gente não fica só ali, né, no pensamento. Acho que as meninas que estão aqui sabem disso. Às vezes é final de semana, a gente está trabalhando ainda. Eu espero não precisar fazer mais isso um dia. Mas vamos lá. E aqui é o número de construtoras que a gente já atende, né, e já atendeu, total de 22 construtoras. Esse é o total de projetos que nós temos aqui, né, de todos esses anos, né, são praticamente 7 anos de escritório, são 240 projetos. Dá mais ou menos isso, mais de 8 milhões de metros quadrados de área projetáveis, principalmente por conta dos alphavilles, né? Os alphavilles são loteamentos muito grandes, então a gente acaba passando. E por isso que a gente tem equipe hoje. São 75 projetos em andamento no escritório, entre começo, meio e fim. Então a gente precisa realmente desse suporte, né, de escritório para poder caminhar. E isso mostra o quanto que a gente, né, cresceu nesses últimos anos aí. Claro que a gente vê isso aqui com muita cautela, porque esse ano está muito diferente dos outros, né? A gente, praticamente eu estava comentando com o pessoal da Tramontina, eles também estão sentindo isso, né? Eu estou fechando a agenda já não tenho agenda mais para esse ano, para projeto não tenho mais como atender cliente, porque a gente já está saturado de cronogramas até final do ano. E a gente precisa parar, descansar também, né? Todo mundo tem um pouquinho de descanso aí, tá? E a gente, e aí claro que dentro da Rosim Tramontina e equipe, nós temos uma questão muito clara que, assim, o paisagismo, a arquitetura da paisagem em si, né, ele está muito mais do que só na escolha das espécies vegetais. Isso a gente é muito claro nos nossos projetos, né? O Burle Marx mesmo falava, né, que as espécies vegetais são secundárias no projeto, né? O importante mesmo é o que você está fazendo de luz e sombra, de texturas. Então a gente sempre tenta trabalhar, né,
cada complemento de material, cada complemento de combinação de pastilha, de texturas, e mesmo das espécies, né, elas fazem parte de um todo. Né? Por isso que não é questão de ser um botânico, mas também não é questão de ser só arquiteto, é você ter esse pensamento holístico, né? De você conseguir aí ter todas essas frentes de trabalho. Né? E também a gente vê uma questão de inovação da nossa equipe, de tentar trabalhar de uma forma diferente alguns materiais tradicionais também. Né? Isso aqui é um stand ali na Nestor Pestana. Eu acho que ainda está lá, da Nestor Pestana, é da Gafisa esse stand. Foi uma parceria Gafisa, NIT, que é para quem conhece, né, o pessoal do NIT Arquitetos, e nós como paisagistas. E nós entramos, né, com uma tarefa, né, de criar uma ambientação, né, frente aos espaços que sobravam, né, do stand. E isso foi muito legal, porque uma ideia que nós tivemos foi criar esse espelho d'água, de uma forma, de uma releitura de um objeto. Esse elemento vazado é o elemento vazado da Neurex. Super comum, super simples. E o que nós fizemos? Nós resolvemos fazer uma paginação nele. Você pode ver que ele está todo invertido, né? Então a gente teve que fazer toda essa paginação. Existem alguns pontos de água, né? E também existem alguns pontos de vegetação. Então é como se a vegetação estivesse saindo, né, dessa composição. Né? E trabalhando com todos esses materiais, quer dizer, são puffs de concreto, né? Fazendo essa ambientação de trazer o simples, né, de trazer esses materiais mais brutos, vamos dizer assim, numa concepção de espaço. Né? Então a gente vê o detalhe, né, interessante, né, a comunicação visual do Nietzsche lá no fundo, né, ou espelho d'água aqui com essa cascata, né, os bancos em concreto, quer dizer, nem sempre eu preciso ter, aí que está a questão de você também tentar inovar, né, eu não preciso ter o puff mais caro do mercado. Né, eu consigo às vezes resolver isso com materiais mais simples, desde que tem essa harmonia, né, com o restante do projeto. Tá? E aqui eu vou comentar um pouquinho de alguns projetos nossos. Esse aqui é um projeto que eu não vou comentar, porque eu vou falar de lançamentos imobiliários, que eu acho mais legal de comentar aqui com vocês, é o tema da palestra. Mas esse é um projeto na Fazenda da Grama, que nós fizemos. Né? Então pode ver que, mais uma vez, né, as texturas, né, as pedras, a palimanã no fundo, a água marinha, né? Então essa brincadeira de texturas é sempre muito importante, sempre muito presente no nosso projeto, nos nossos projetos. Tá? Aí eu trago alguns projetos para vocês para mostrar a escala também que a gente trabalha. Né? A gente trabalha em todos os padrões, né, de lançamento imobiliário. Então a gente sai desde o Minha Casa Minha Vida, né, hoje até o médio para alto padrão. A gente faz os livings, né? A gente tem muito living no escritório ultimamente. Né? E o que difere, no final das contas, para nós, é muita questão do material em si. Mas o projeto, né, o que contempla um projeto, o que contempla outro, no final das contas, a intenção é sempre a mesma, é dar qualidade àqueles espaços, trazer inovação também para o Minha Casa Minha Vida, não é porque o Minha Casa Minha Vida que ele não vai ter espaços interessantes a serem trabalhados, a serem desenvolvidos. Né? E é uma coisa que o escritório em si acabou escolhendo, né, trabalhar nesse setor, ou o setor escolheu a gente, podemos ver assim também, que a gente tem um pensamento assim, né? Os altos padrões, né? Quem faz um Cirela Baiu, por exemplo, né? Quantos lançamentos tem por ano? Né? Quer dizer, 1, 2, né? A gente tem 75 projetos em andamento, quer dizer, grande a maioria é Minha Casa Minha Vida, porque a demanda é muito maior. Né? Então a gente consegue viabilizar melhor o escritório dessa forma. Né? E a gente gosta também porque é uma maneira da gente extrapolar a criatividade nas limitações orçamentárias que nós temos. E isso é muito legal. Né? Então esse é um projeto da Cury, ali na Nossa Senhora do Sabará, na zona sul de São Paulo. Esse aqui é toda a parte do térreo, né? Acesso de veículos. Então toda essa parte que nós temos uma grande pista de caminhada, nós temos fitness, nós temos espaço piquenique, nós temos o playground, quadras, churrasqueiras, né? O espaço de fitness com redário, nós temos um cinema ao ar livre aqui. Né? Então nós temos outras partes de academia, essas coisas, quer dizer, só na parte de baixo. E esse projeto ainda tem a parte de cima dele ainda. Né? Então toda essa região, essa aqui é o acesso. Né? Então você dá o acesso, eu tenho 2 playgrounds conectados, eu tenho uma grande alameda de circulação aqui central, que eu vou dividir entre as torres. Né? Então você tem a marcação de cores das espécies, né? A marcação de cores das árvores, né? Alguns ambientes ainda, né, sendo trabalhados, né, com espaços. Uma brincadeira que a gente faz hoje, né, tentar trabalhar, principalmente playground, né,
Tentar inovar também. Tentar inovar no tipo de playground, tentar inovar no material que a gente está usando, no brinquedo que a gente está propondo, na quadra, por exemplo. Isso aqui, esse desenho de piso aqui é uma quadra de basquete. Né? Por que a gente é um streetball? Né? Por que a gente precisa ter aquela marcação dos 3 pontos, do garrafão, tudo mais? Então vamos tentar trabalhar uma coisa diferente, vamos tentar trabalhar uma paginação de piso diferente. E isso, gente, é tinta. Né? Aí que está a questão, né? Eu não preciso necessariamente investir no emborrachado, tudo mais. Então eu tenho tinta que faz isso. Algumas pastilhas, né, que a gente faz uma paginação diferente na piscina. Né? E é interessante ver como o mercado ainda Minha Casa Minha Vida, ele está resgatando em alguns espaços ainda o condomínio clube, né? Se a gente for ver lá 2011, 2010, né, naquela época de boom do mercado, que ainda tínhamos terrenos grandes em São Paulo, né, nós tínhamos muito Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos muitos empreendimentos médio padrão, que era o condomínio clube, né, que eles chamavam, né? E alguns desses Minha Casa Minha Vida, né, principalmente a Cury faz muito isso, eles estão aí trabalhando essa grande, esses grandes terrenos, né? E essas grandes lajes também. Isso aqui é tudo sobre laje, né? É um grande trabalho aqui, né? Desenvolvimento sobre essas lajes. E aí a gente tem algumas imagens, né? Obviamente são tudo lançamentos imobiliários, né? Eles não são projetos executados, né? Eles são lançados ainda, né? Então esse aqui já lançou. Então aqui a brincadeira, né? O desenho da quadra para vocês entenderem, né? Eu poderia ter colocado as duas quadras uma de frente para a outra, feito uma coisa mais comum, não foi a intenção, né? Fazer uma quadra uma voltada de lado para outra, uma coisa meio Califórnia, né? Uma coisa assim mais diferenciada mesmo para eles, né? A piscina, a paginação de piso da piscina, né? Coisa que antigamente a gente fazia muito, paramos por muito tempo, né? Mas ainda alguns públicos ainda aceitam bem a paginação, né, de piso. Óbvio, né? Não preciso fazer aquelas ondinhas, né, de piscina. A gente tem que botar um pezinho a mais, né? O que a gente pode fazer? Então a gente tem um degradê aqui de quase 5 pastilhas diferentes, né, para fazer esses tons, né? Porque é tudo o mesmo preço, então por que a gente não faz uma brincadeira dessa, né? Então a gente consegue chegar nesses pontos, né? E também algumas coisas que têm acontecido, né, nos Minhas Casas Minhas Vidas também, que são essas escolhas desses tipos de mobiliário, né? Então alguns mobiliários como espreguiçadeiras, né, algumas poltronas de piscina, eles estão utilizando muitas vezes pontualmente, às vezes uma fornecedora como a Greenhouse, como a MyFibras, ou mesmo uma Tidelli às vezes. Né? Isso Minha Casa Minha Vida, porque é pontual. Então eles conseguem tirar aquilo e fazer, né, um ambiente diferente, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, né, churrasqueira. Né? É muito interessante a gente ver, né, quer dizer, quando Minha Casa Minha Vida vai ter um balanço, né, na pérgola, né, junto com um lounge. Isso aqui é um lounge, gente. Vocês imaginam que isso aqui é Minha Casa Minha Vida? Não dá para saber que é Minha Casa Minha Vida. Né? Então, como que é trabalhado uma mesa que está incluída, né, numa bancada, né, as cores mais neutras, né, não tem aquela coisa com características, né, de Minha Casa Minha Vida. Aqui no fundo nós fizemos um cine, né, tem um cine ao ar livre aqui no fundo. Nós fizemos porque você tem a parede, né, como é que chama? Você tem a parede da garagem, né? Ninguém ia usar a parede da garagem, a gente colocou um cine ao ar livre, né? Essas áreas estão sendo muito bem aceitas nos Minha Casa Minha Vida, né? Que são as áreas de food truck, né? Eles acabam tendo isso porque esses projetos eles têm uma contribuição muito grande dos próprios moradores. Às vezes o morador toma conta da lavanderia, o outro morador toma conta do home office. Aqui, por exemplo, tem um espaço que algum morador pode ter um food truck para oferecer alguma coisa. Então, esses ambientes são criados, obviamente, nessa magnitude aí de área. Né? Aqui é um outro projeto que, na verdade, foi lançado ontem para nós, foi lançado hoje para os corretores e vão ser lançados em mercado amanhã, sábado. Então, na verdade, vocês estão vendo aqui antes até do público comprar. Né? Esse é um projeto da BP8, Banco de Projetos, tá? E em Osasco, esse projeto. Né? E é muito interessante a gente ter a ideia, né, do quanto de verde nós podemos ter dentro de um projeto. E isso faz muita diferença para o público. Né? Porque eles compram não só porque, assim, isso daqui é o primeiro apartamento deles, é a primeira casa deles, é o sonho realizado deles. Né? Então, essa parte, né, de equipamento para eles é muito importante. É a churrasqueira que ele não pode ter no apartamento, é a quadra que ele não consegue jogar durante a semana, é a piscina que ele jamais teria na casa dele. Então, tudo isso que a gente cria, né, valoriza e muito esse espaço. E mais uma vez, né, olha a área, né, a quantidade de espaço que nós temos aí de área comum. Né?
Aqui um voo de pássaro que eles chamam, né, de fazer aqui a imagem, né? Então nós temos quadra, praticamente, né, dentro dessa piscina, né, quase um parque aquático, né, porque essa piscina infantil é muito grande. A gente colocou uns chafariz, né, a gente colocou day bed aqui, né, nós temos umas day beds aqui, nós temos bangalô, né, quer dizer, poxa, minha casa minha vida com bangalô, né, no meio ali do deck molhado. Quer dizer, coisa que a gente faz para living, por exemplo. E aí você fala assim, quanto que custa esse apartamento? 170 mil. Quanto custa da living? 1.700. Então, você sai 10 vezes mais para um living. E eu estou fazendo isso daqui no Minha Casa Minha Vida. É importante isso, né? Porque você acaba valorizando, não só o espaço, obviamente, valorizando o que a pessoa está comprando, né? Obviamente, assim, sempre dentro do orçamento. A gente é estritamente correto com o orçamento. A gente não faz assim, fizemos tudo e depois a gente vê. Porque eles passam o orçamento para nós. Eles falam, Rossim, a gente para gastar aqui, a gente tem, sei lá, 500 mil. Para colocar paisagismo, mobiliário, tudo junto. Então a gente tem que fazer uma tabela, tudo bonitinho, então não sei o que, babá. Né? Quer dizer, imagina que um desse daqui que seja 500 mil reais para fazer, a gente pega da metade do tamanho que a gente vai gastar tipo 200, 250 mil só em mobiliário, sem contar paisagismo. E um padrão mais alto, né? Então aqui a gente tem também tudo, esses espaços bem desenvolvidos, bem colocados, e aí algumas coisas até que estão na moda novamente, né? Então isso aqui eu não falo por ganho de causa, tá? Não falo porque eu gosto, mas a gente colocou, por exemplo, nesse projeto. Porque quer queira que não, a gente segue muito tendência. Parece que não, mas paisagismo segue muito tendência também do que está acontecendo em mercado. E ultimamente o que aconteceu? Olimpíadas, medalha, Brasil, skate, todo mundo, o que a gente tem? Todos os projetos agora pedem um, que a gente chama de mini ramp aqui, né? Então, ou uma pista de skate mesmo. Né? Então a gente sempre coloca. Né? Então isso não é que é novidade. Antigamente nós colocávamos em projeto a pista de skate, né? Mas era pouco usada, as pessoas acabavam caindo e não usavam mais, né? Caía em desuso. Né? E agora não, agora voltou aí com a força toda, né? Oi? Exatamente, então isso traz. Exatamente, e você tem. Uma coisa tudo bem que o futebol é paixão do brasileiro, mas qualquer coisa que você faça, né, que apareça no mercado, isso volta automaticamente para os nossos projetos, né? Horta, por exemplo, né? Hortas comunitárias, né? Que projeto, por exemplo, que não tem horta hoje em dia, né? Todos os projetos possuem um espaço que seja horta. Qual que é o problema, na verdade, da horta, no final das contas? É a insolação, né? Como é que eu vou posicionar a minha horta para exatamente ter esse espaço possível, né? Mas, obviamente, todo projeto hoje tem que ter. Inclusive, para quem não conhece, às vezes, né, por conta dos padrões que a gente trabalha, mas o selo azul da Caixa, por exemplo, ele não obriga, né, mas ele pede uma horta. Então você tem que colocar para passar pelo selo azul e etc. Né? Uma coisa interessante também que a gente acaba utilizando é barato, por isso que a gente fala assim, tentar inovar dentro daquelas possibilidades que nós temos. Né? Nesse projeto nós temos um desnível muito grande entre a área de lazer aqui, né? E toda a área que sobra, área verde, isso aqui é um grande talude que nós temos lá para baixo. Né? O que nós fizemos? É só o poente aí, né? Fizemos uma escada, uma arquibancada para as pessoas curtirem aqui o espaço, venha o sol se pôr, né? Quer dizer, mais um ambiente, e um ambiente super barato. Né? Acho que a questão de inovar nesse sentido está nisso, quer dizer, é uma escada de concreto, mas eu estou colocando ela com vista para as pessoas utilizarem, etc. Isso é interessante. Né? Aqui um pouco da piscina, né? do desenho da piscina em si. Né? Então, deck molhado, que muitas vezes serve como piscina infantil também, né? Porque normalmente você tem aqui 20 centímetros por aí. Né? Olha o bangalô que eu falei para vocês. Né? Nós temos 2 desenhos diferentes de espreguiçadeira, obviamente, porque aqui você, né, acaba sentando de uma forma, a outra é mais flexível, vamos dizer assim. Tá? Mas também assim, é um grande espaço aquático. Né? É uma grande metragem quadrada de piscina que a gente trabalha. Né? Também outros ambientes, isso é muito legal, né? Que são os anexos. Antigamente nós fazíamos, vocês devem saber disso, ou pelo menos conhecer alguns espaços que acontecem isso, é você ter o salão de festa do prédio, e normalmente o cara tem o salão de festa e a churrasqueira. Essa conexão é básica em todos os prédios hoje, né? E aqui também nós fizemos alguns apoios, né, ao salão de festa, né,
com esses apoios que não tem churrasqueira, mas tem um espaço para um bar, né? Tem um espaço para as pessoas sentarem, conversarem, tem alguns lounges, tem mesas também que pode fazer esse suporte ao salão de festa. Temos sofás também. Né? Isso aqui está muito na moda, né? Fazer o festão, né? Para quem, né? No Cidade lá de 2019 nós tínhamos colocado também. Eu acho que isso dá um ar muito casa, assim, né? Dá um ar muito, muito interessante assim, para o espaço. Então é bem utilizado. Né? E aí eu estava falando, praticamente eu falei ali de Minha Casa Minha Vida. Né? Agora eu venho para outros 2 projetos. Né? Esse projeto aqui é um projeto na Rua Alvorada, na Vila Olímpia, que são aqueles estúdios. Né? E o que acontece hoje, né? Esses estúdios principalmente? Eles não têm mais espaço no térreo. Aí você imagina o seguinte, né? Isso aqui é na Rua Alvorada, ele não tem espaço aqui. Isso daqui praticamente, para quem é do paisagismo sabe, isso aqui é o espaço que sobrou para fazer compensação ambiental. Ou seja, não dá para fazer mais nada aí, não dá para colocar piso, não dá para fazer nada. Então o que acontece com esses prédios hoje em dia? Rooftop. Vai tudo para a cobertura lá em cima. A maioria dos projetos que a gente está desenvolvendo hoje, nós temos uma construtora parceira nossa, que a gente está, por exemplo, sei lá, você tem 6 projetos, os 6 têm rooftops. Então, por quê? Porque não tem mais espaço lá embaixo. Então eles sobem, né, todos os ambientes para um outro nível. Né? Então aqui eu não vou colocar o pavimento intermediário, né? Mas aqui é interessante porque aqui eu tenho uma parte de redário aqui embaixo, redário com pet place. Né? No intermediário eu tenho piscina, nesse caso a piscina é até comum, então eu acabei não trazendo, e nós temos o rooftop. Esse aqui é o rooftop do prédio. Né? Então vocês podem ver, olha o tamanho desses estúdios. Isso aqui é super pequenininho. Né? Então assim, o que a gente tem que entender também? Qual que é o público que vai estar aqui? Né? O público é o jovem que trabalha na Rua Alvorada ou trabalha ali na Vila Olímpia, tudo mais e tal, que vai frequentar isso daqui. Então quando a gente cria esse ambiente aqui de rooftop, né, a gente tenta entender qual é o jovem que vai usar isso daqui. Né? Porque nós temos, né, desde um ambiente que se assemelha muito ao family house, que a gente chama hoje em dia, né? Tem grandes construtoras fazendo isso, que é um espaço mais família, onde a pessoa pode sentar mais confortavelmente, ter uma bancada, alguma coisa de suporte. Né? Nós temos lareira externa, voltou com tudo agora nesses rooftops, fazer os fireplaces, que eles chamam. Né? Voltou com tudo aqui os trabalhos. Né? E ainda assim a gente brinca, né? A gente coloca espreguiçadeiras. Nós temos ainda uma ducha aqui em cima, quer dizer, se a pessoa quiser tomar um sol no rooftop ali, ainda ela pode, ainda que eu tenho uma ducha aqui para aproveitar e fazer esse suporte. E nós temos alguns estares. Então, aqui o acesso, né? Pode ver que é bem denso, né? A parte, o chegar, né? desse prédio praticamente na rua já. Né? Então, nós temos um espaço muito, muito claro. Aqui eu trago o básico, né? Parece incrível, né? Você fala assim, poxa, mas um pet place, né? É legal porque assim, a companhia muitas vezes dessas pessoas que moram sozinhas e tudo mais, às vezes é o cachorro. E todos os projetos a gente coloca um pet place. A gente coloca um espaço, por menor que seja, entendeu? Para dar suporte. Porque o cliente, quando vai buscar, tirando, lógico, o Minha Casa Minha Vida, eu tenho bastante espaço para isso. Esses projetos menores, eu praticamente não tenho espaço. Né? E então é difícil até locá-los. Mas é interessante porque é um requisito básico de projeto. Né? A gente tem que ter um espaço para o mascote da pessoa. Então a gente acaba sempre colocando também. Né? Aqui é o rooftop. Né? Você imagina que você está no meio da Vila Olímpia aqui. Né? Então você tem uma... Tudo bem, não é a melhor vista do mundo, não é a Times Square, não estou falando isso, né? Então prédio para tudo quanto é lado. Mas é interessante, né, você ter só o céu, né, como cobertura. Né? Então esse foi um lançamento recente da Riva. A Riva, para quem não conhece, a Riva é um braço da Direcional que trabalha junto com a Lúcio Engenharia. Né? Só que é um braço mais médio para alto padrão, né? Que é a Riva, que saiu da Direcional. A Direcional é mais Minha Casa Minha Vida. A gente faz bastante Direcional também. Né? Então a Riva fez esse projeto, chamou a gente para projetar todos esses espaços, e aqui o rooftop que nós desenhamos. Então, quer dizer, nós temos as espreguiçadeiras fazendo suporte aqui, né, a essa paisagem. Né? A ducha está aqui. Nós temos o fireplace aqui, nesse cantinho. Nós temos praticamente uma sala, né, uma sala de jantar aqui nesse espaço, que dá suporte, coberta, junto com essa pérgola aqui, né, e os mobiliários aqui de estar, né, uma daybed aqui, umas poltronas mais confortáveis, e aqui uma ambientação mais despojada mesmo, que as pessoas fazerem reunião, conversarem, né, juntarem os amigos para aproveitar esse espaço. Né? Então, isso é muito legal, né? Você ter uma sala de jantar praticamente, né, com o suporte da churrasqueira, obviamente, e tudo mais, mas com essa vista para a cidade. Né? Você está lá no último andar do prédio.
né? Logicamente, você pode ver que a gente trabalha quase como uma sala mesmo de jantar, né? O pendente, as luzes mais indiretas, né? As poltronas mais confortáveis, para a gente tentar não deixar tanto com aquela cara de churrasqueira, boteco e etc, né? Trazer uma coisa mais para a família mesmo, né? Aqui, o fireplace, né? São alguns itens que eu acho super simples de fazer e que dá um desenho totalmente diferente, que é essa iluminação embaixo do banco aqui, que é uma fita de LED que você coloca, né, e parece coisa de outro mundo, né? E na verdade é um detalhe simples, né, que você acaba colocando e já dá um ar diferente à ambientação, né? Aqui uma lareirinha, né, a fluido, obviamente, né, porque a gente não tem ligação a gás nem nada aqui. Uma lareira aqui com esse revestimento de pedra, sempre brincando com essas texturas, né, aqui. E lá atrás a gente pode ver, né, toda a parte do estar, né, algumas mesinhas bistrô, que é super legal, a pessoa apoia ali, tem uma cerveja, um vinho, alguma coisa ali para bater um papo, então você tem um outro trabalho aqui, né? E por último, tá, para encerrar a apresentação, porque também não fica demorando muito, aí eu trago um último projeto para vocês de um padrão mais alto que nós temos hoje, tá, que são os livings, né? Os livings hoje, né, eles trabalham com apartamentos, obviamente, são metragens maiores e também valores maiores, né? Então, se a gente for observar dentro do escritório quais são os projetos que têm um valor mais alto, vamos dizer assim, né, de unidade, seriam os livings, né? Esse daqui é um deles, que a gente acabou de fazer, acabou de ser lançado, inclusive, né? Que são 2 livings, é um do lado do outro, tem esse daqui, tem o outro aqui, vocês vão ver na próxima imagem, né? E aí, mais uma vez, né? Quer dizer, toda a parte de baixo aqui, ó, tudo compensação ambiental. Então, eu não tenho espaço. É recuo e compensação, né? Então, eu acabo jogando toda a parte de desenho, toda a parte de projeto para o superior, né? Acabo trabalhando toda essa parte do superior de projeto. Então, aqui já tem um desenho um pouco diferente. Não só o desenho, mas o material, os mobiliários, né? A gente acaba mudando um pouco o fornecedor e etc. em relação aos Minha Casa Minha Vida ou em relação ao médio padrão, né? Porque aqui, obviamente, nós temos um budget melhor para trabalhar, né? Então, aqui a gente faz, aqui, por exemplo, uma comparação meio pequena, né? Mas se você tem, enquanto Minha Casa Minha Vida eu trabalho, não só Minha Casa Minha Vida, mas o médio padrão eu posso trabalhar com porcelanato de 60 por 60, né? Quando a gente trabalha com os livings, por exemplo, é no mínimo 90 por 90, 1 por 1, então você já muda, né, a dimensão, né? Aqui, por exemplo, nós fizemos uma brincadeira, né? Então aqui nós temos todo esse porcelanato e esses veios aqui que cruzam, né? É tudo em granito, né? Fazendo essas veias aqui que cruzam todo o ambiente. Então a gente tem um ambiente de churrasqueira aqui, que hoje, né, a Living trabalha com essa questão também do Family House, né, eles trabalham, né, que tem uma outra cara, tem uma outra ambientação, não são tanto de churrasqueira. Piscina, normalmente piscina com bastante espreguiçadeira, com bastante espaço para sentar, bastante day bed, né, que eles priorizam bastante isso, né, de trabalho, tá? Quadra. Parece engraçado, né? Mas é quase que obrigatório colocar uma quadra nos livings, né? Porque eu não sei porquê, eu acho que o público não usaria tanto, né? Acho que a gente poderia encaixar um outro tipo de projeto. Mas para vocês terem uma ideia, alguns livings, e vocês vão saber disso porque está na moda agora, está saindo com aquele beach tênis. A gente já está fazendo os livings com beach tênis. Tudo bem que quando eles estiverem lançando, talvez a moda vai estar um pouquinho... Quando estiverem construindo, a moda já vai ter baixado um pouquinho, né? Mas esse é muito febre do momento. Então, nós temos 2 livings que estão para lançar agora. Um para lançar, eu acho que deve no fim de semana, deve lançar agora, que não tem quadra, mas tem o beach tênis, né? Então, eles acabam trabalhando dessa forma, né? Mas, normalmente, sempre tem uma quadra aqui de suporte aqui para toda essa ambientação, né? Essa é a vista, né, externa, né, do projeto. Então, por isso que eu falei assim, são 2 livings, né? São 2 projetos separados, né? Você pode voltar aqui, né? Então é esse daqui e tem esse do lado aqui e a rua cruza aqui na frente. Então são esses 2, né? A característica volumétrica bem living, né? Vocês estão acostumados a ver a volumetria dos livings, né? Com essas como é que chama? Esses volumes, né? Como é que chama? Não sei nem como é que chama isso aqui, não tenho ideia disso aqui, né? Esses beirais, né? Essas sobreposições, né? As cores, né? Tudo mais, os tijolinhos, né? Até um toldo aqui, né? Muito coisa living mesmo, né? E aqui, obviamente, uma fachada até que tem um desenho um pouco diferente do prédio, né? Interessante, né? Porque quando a gente vê a própria fachada, né? Se a gente pegar aqui, né?
como se fossem esses muxarabes, né, aqui e tudo mais, esse perfil aqui que eles criam, né, de acesso, né, ainda assim é um pouquinho diferente do restante do prédio. Né? Então aqui nós temos o acesso principal, né, sempre muito denso, né, ao contrário de outros projetos. Nesse padrão, na verdade, eles gostam de adensar bastante a vegetação, trabalhar com itens, né, que sejam maiores, mais densos, para dar mais volume, né, obviamente, no projeto. Tá? E aqui também acho que mostra bem, né, o que é esse padrão, né, o que oferece ao cliente. Né? Aqui, por exemplo, né, nós temos esse hall de acesso aqui, né, que aqui é a clausura, né, pode até não parecer, né, quando a gente sempre fala de clausura de apartamentos, né, isso aqui na verdade é um trecho da clausura, então a gente propõe aqui os vasos e tudo mais. E está muito na moda isso, né, que a gente tem agora quase todos os livings saem muito com esse dourado, né, com essas cores assim, né, puxando muito para esse luxo, né, que eles chamam, né? Então, né, essas luminárias, tudo mais, então a gente sempre puxa, né, para esse tipo de decoração, né, para esse tipo de interiores, né? E obviamente a gente também tem que absorver isso no exterior, né? Então aqui, por exemplo, que é a área que eles chamam de family house, né, que é a parte da churrasqueira, é a churrasqueira, né, mas eles dão outro nome que eles acham que é uma área mais aconchegante, né? A gente tem mais uma vez, né, os mobiliários normalmente ou são Tideli, ou são Greenhouse, né? Sempre nessa linha, tá? De mobiliários, sempre com essa cara de confortável que eles chamam, né? Para dar essa cara de confortável. Essas mesas, que são praticamente padrão, né? Nós desenhamos praticamente o padrão dessas mesas. Essas mesas que eles gostam de colocar, por exemplo, são mesas gigantes de granito com aqueles coolers, né? No meio desse granito para poder, né, servir ali as pessoas. E mais uma vez, né, o dourado presente, né, nos pendentes, nos revestimentos, né, de fundo, né, você sempre tem esse detalhe dourado, granito de São Gabriel, né, sempre tem essa questão muito, muito forte nos livings, né. E os mobiliários também, que a gente acaba compondo, né, com esse trabalho de cores, etc., também é uma marca meio que registrada de fornecedores. Né? Então a gente não consegue sair muito. O que a gente consegue inovar é na cor, é no tricô, é no, como é que chama? Na corda que a gente vai usar, né? Dá para trabalhar de alguma forma. Né? Então, né, agora, antigamente a gente colocava geladeira, né? Agora é só freezer vertical de cerveja, não tem mais a geladeira, né? Tem todos esses itens, né, diferentes aí que a gente acaba absorvendo. Né? E aqui a piscina. Né? Vocês podem ver que na verdade, até mesmo a imagem, né, que é feita da piscina, ela é muito mais cenográfica, né, do que os outros projetos. Né? Você pode ver que quando a gente estava trabalhando, não sei se vocês repararam nas imagens dos projetos Minha Casa Minha Vida, é sempre no sol, é sempre claro, é sempre o céu azul. Né? Porque aqui eles tentam quase que trabalhar algo mais decorativo. Né? A piscina não está ali para ser usada tanto quanto ser observada. Né? Então a gente acaba trabalhando com essas iluminações indiretas, né? Trabalhando com muita daybed, eles adoram trabalhar com daybed, né? Essas espreguiçadeiras mais escuras, pastilhas normalmente, né? Essas cerâmicas que imitam a Palimanã, não é Palimanã, obviamente, mas são aquelas pedras que imitam, né? Para poder fazer esse jogo de cores na piscina. Né? Bangalô, sempre tem um bangalô dentro da água, é mais ou menos o padrão deles. Então, na verdade, né, dentro do espectro de projetos que nós temos, as questões eu acho que estão mais relacionadas a isso, né, a você ter desde o Minha Casa Minha Vida, né, lá atrás, né, quando a gente começou, por exemplo, trabalhando os alfavilles, por exemplo, era quase que uma distribuição vegetal, né, não era tanto assim projeto, nós tínhamos muitas praças para fazer, né, era diferente, e hoje a gente chega até os livings aí nesses padrões um pouquinho mais altos de projeto. E com uma tendência aí, esse foi o primeiro living lançado, né? Nós temos mais 3 para lançamento e mais 2 em projetos. Então, quer dizer, então a gente está pelo menos a gente acha que entramos bem ali na concepção desses livings para a construtora, para o produto, né, da construtora. Né? E eu acho que é isso aí, pessoal. Vamos uma passagem rápida aí para vocês entenderem um pouquinho do escritório, projetos, né? E algumas imagens aí para vocês aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa.